Tá ficando muito frio. É, tá mesmo. Logo vamos ter que procurar mais lenha. Meu Deus, Jeová, o que é Já isso? amanheceu? O que tá acontecendo? Eles são anjos? Não tenham medo, pois estou aqui para declarar boas novas de uma grande alegria que todo o povo terá. Pois hoje nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal: acharão um bebê enrolado em panos e deitado numa manjedoura. Glória a Deus nas maiores alturas, e na terra paz entre os homens de boa vontade. Glória a Deus nas maiores alturas, e na terra paz entre os homens de boa vontade. Glória a Deus nas maiores alturas, e na terra paz entre os homens de boa vontade. Irmãos, vocês ouviram, precisamos ir para Belém. Temos que ver o que aconteceu. Já vai amanhecer. Vamos juntar o rebanho e partir agora. Paz, meus irmãos. Meu nome é Benjamim. E eu sou aquele jovem pastor ali. 40 anos mais jovem. Quando os anjos fizeram esse anúncio, eu estava lá. Mais tarde me tornei seguidor de Jesus e depois ancião na congregação cristã em Jerusalém. Pode parecer que por ter visto aqueles anjos anunciando o nascimento de Jesus, minha fé ficou firme como uma rocha. Na realidade, nesses 40 anos, eu sempre tive que fortalecer minha fé, sempre tive que lembrar as razões da minha crença a mim mesmo. Como eu sei que Jesus é mesmo o Messias? Por que eu acredito que os cristãos têm a verdade? Jeová não quer uma adoração baseada numa fé cega ou sem base. Seria bom que você também se perguntasse: por que eu acredito que as testemunhas de Jeová têm a verdade? É que com o tempo, as ansiedades da vida podem embaçar a visão espiritual. Conforme o tempo passa, podemos perder nosso zelo. E nossa adoração pode se tornar mecânica. Isso aconteceu comigo. Me acompanhe e eu vou te contar mais. Ver Jesus quando ele ainda era bebê foi uma grande honra. Mas isso era exatamente o que ele era. Um bebê. Apenas um bebê indefeso. Esse recém-nascido era igualzinho a qualquer outro bebê. Semanas e meses se passaram e comecei a me perguntar: será que essa criança, por mais bela que seja, é mesmo o prometido Messias? É difícil explicar. Mas com o passar do tempo, eu parei de pensar no milagre que tinha visto com meus próprios olhos naquela noite em que os anjos apareceram.
Jesus cresceu, um menino saudável e bem comportado. De várias maneiras, ele era igual a qualquer menino. Ali está ele, aos 7 anos, brincando com seus amigos. Consegue dizer qual deles é Jesus? Não consegue. Haviam-se passado 7 anos, desde que os anjos anunciaram seu nascimento, mas ainda não havia provas claras de que o Messias tinha chegado. O menino continuou a crescer, ficando forte e cheio de sabedoria. Certamente ele tinha o favor de Deus. Trabalhando com seu pai, José, ele aprendeu a ser carpinteiro. 12 anos se passaram. Isso foi um bom tempo. Mas eu não conseguia ver o Espírito de Deus atuando em Jesus da mesma forma que atuou nos profetas antigos, como Moisés e Elias. Aí comecei a duvidar de novo. Até que um dia, depois de eu ter implorado a Jeová por mais fé, ele me fez lembrar. Eu me lembrei dos anjos naquela noite, do que eles disseram 12 anos atrás. E me lembrei de algumas profecias que se cumpriram perfeitamente no nascimento de Jesus. Eu não tinha do que duvidar. Havia muitas provas de que Jesus era o prometido Messias. O que eu tinha que fazer era esperar. Sim, esperar em Jeová. Daí, para minha surpresa, uma coisa aconteceu. Vem comigo e vou te contar o que foi. Quelube, você tá 1 hora atrasado. A gente ia começar sem você. Me desculpa e muito obrigado por esperar. Não queria perder nosso encontro hoje. E como tá esse menino? Menino? Para alguém que só tem 12 anos, o conhecimento que esse jovem tem é surpreendente. Surpreendente é pouco. Estamos impressionados com o conhecimento e as perguntas dele. Jesus, por favor, senta aqui no meio. Aí eu posso te ouvir melhor. Quero muito aprender com vocês. Eles acabaram de ler para mim uma das profecias sobre o Messias. Tenho uma pergunta sobre a vinda dele. Meu jovem, tem certeza de que quer falar de assuntos tão profundos? Essas profecias são tão complexas e seu significado ainda causa polêmica. O que exatamente você quer saber sobre o Messias? Primeiro, qual é o propósito de Deus para o Messias? Essa é fácil, meu filho. Eu tenho aqui comigo um rolo de Isaías. Aqui diz: a expansão do seu reinado e a paz sobre o trono de Davi e sobre o seu reino não terão fim, de modo que este será estabelecido firmemente e amparado por meio da justiça e da retidão, desde agora e para sempre. Isso. Fica claro que o Messias vai governar o povo de Deus, nos libertar da opressão dos gentios, restabelecer o trono de Davi e trazer paz eterna. Posso ver o rolo? Que passagem bonita. Gosto muito dessa parte aqui, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isso, Pai Eterno e Paz Eterna. Mas daí vem outra dúvida. Se o Messias vem nos libertar e nos governar para sempre, por que é que aqui, umas linhas antes, o Messias é comparado a uma pedra de tropeço para as casas de Israel e também a uma armadilha para os habitantes de Jerusalém? E a profecia não diz também que ele seria cortado da terra dos vivos, esmagado e considerado um transgressor? O que isso quer dizer? Jesus tinha na época apenas 12 anos. Seus pais iam todo ano a Jerusalém para a festividade da Páscoa.
Mas só que nessa ocasião, depois que a festividade acabou e José e Maria voltavam para casa, seu filho Jesus continuou aqui em Jerusalém, mas eles não notaram. Eles acharam que Jesus estava com o grupo, e foi só no outro dia que começaram a procurar por ele entre os parentes e conhecidos. Como não encontraram, José e Maria voltaram a Jerusalém e o procuraram por toda parte. Até que, depois de 3 dias, eles o encontraram aqui, no templo, no meio dos instrutores, ouvindo e fazendo perguntas. E todos ficavam muito admirados com o seu entendimento e as respostas que ele dava. Sua mente era perfeita. Ele se lembrava do que tinha aprendido desde pequeno sobre seu Pai Celestial e a história de seu povo. Apesar de tão jovem, Jesus tinha um entendimento extraordinário das Escrituras. Todos nós tínhamos que ter percebido que ele realmente não era um menino comum. O menino fez uma excelente pergunta. Quelube, Deuel, e agora? Respondam! Meu filho, esses assuntos são mistérios de Deus. Além disso, você precisa entender que não dá para interpretar literalmente cada palavra das profecias. Desculpem minhas perguntas, mas se nem sempre elas devem ser entendidas literalmente, que garantia temos de que o Messias é uma pessoa real e que não simboliza outra coisa? Temos que admitir, as perguntas do menino são válidas. Jesus, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Meus pais sempre me ensinaram que o Messias é real. Mas e se a missão, a vida e a obra dele na Terra forem bem diferentes do que a maioria espera? Entendo que, por fim, pessoas de todas as nações serão abençoadas por meio dele. Eu já estou velho, e muito. Eu só espero que eu possa viver para ver esse dia. Quando você acha que o Messias vai chegar? Sabe, meus instrutores, eu também aprendi que nosso Pai, Jeová, tem autoridade sobre os tempos e as épocas. Enquanto isso, eu tento ao máximo me aproximar dele e fazer o que ele manda. Eu nunca vi um jovem falar com tanta sabedoria. Esta é a sinagoga em Nazaré. Existem muitas sinagogas em Israel e em outras terras também. Os judeus costumam se reunir em locais como esse para ler as Escrituras, adorar e também orar. Algumas sinagogas têm baús como esse para guardar os rolos das Escrituras. E Jesus tinha o costume de vir todo sábado a esse lugar, em Nazaré, para ler. Talvez tenha sido aqui, nessa sinagoga, que Jesus leu pela primeira vez partes da palavra inspirada. Dá para ver Jesus vindo aqui para examinar com atenção as Escrituras e meditar nelas. Jesus tinha uma memória infalível, desde criança. Então, imagine o quanto ele aprendeu. Também consigo ver o jovem Jesus, com uns 13 ou 14 anos, lendo publicamente as Escrituras diante de seus instrutores. Escute, ó Israel. Jeová, nosso Deus, é um só Jeová. Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno devem estar no seu coração, e você deve inculcá-las a seus filhos e falar delas sentado na sua casa, andando pela estrada, ao se deitar e ao se levantar. Amarre-as como uma recordação na sua mão, e elas devem ser como uma faixa na sua testa.
Escreva-as nas laterais da entrada da sua casa e nos portões da cidade. Anos se passaram. Jesus se tornou adulto. Esse filho de José ficou conhecido como carpinteiro. Ele era um artesão muito habilidoso e um bom trabalhador. Era também uma pessoa muito agradável. Ele tinha uma sabedoria excepcional. Mas durante todo esse tempo, essa sabedoria passou quase despercebida. Jesus não fez nenhum discípulo e não se tornou discípulo de nenhuma escola rabínica. Era quase um desconhecido. Não tinha feito nenhum milagre. Não havia nenhum sinal evidente de que ele era o Messias. Até que certo dia, ele foi batizado nas águas do Rio Jordão. Enquanto ele orava, ele viu o céu se abrir e viu o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de uma pomba. E o próprio Deus falou lá do céu. Você é meu filho, o amado. Eu o aprovo. Essa era uma prova clara de que Jesus era mesmo o Messias. A voz do próprio Jeová o identificou como Salvador. Saber disso mexeu profundamente comigo, fortaleceu a minha fé. E eu tive certeza de que Deus tinha feito com que Jesus se tornasse tanto Senhor como Cristo. Pouco depois de seu batismo, Jesus começou a pregar nos distritos da Galileia e da Judéia. Sua sabedoria e seus milagres ficaram conhecidos em todo lugar, e o povo da cidade de Nazaré criou grandes expectativas sobre ele. Quase um ano após seu batismo, ele volta a Nazaré e faz uma declaração muito importante. Ele está nesta sinagoga, a mesma que ia antes. Então, observe, preste atenção ao que ele faz. No rolo de Isaías, o profeta diz: O Espírito de Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da visão aos cegos, para dar livramento aos esmagados, para pregar o ano aceitável de Jeová. Hoje, essa passagem das Escrituras acaba de se cumprir. Esse acontecimento foi marcante. Jesus, com toda a sua humildade, de maneira discreta, anuncia em público que tinha sido ungido para declarar as boas novas, trazer alívio aos esmagados e libertar os oprimidos. É claro que as pessoas ficaram maravilhadas ao ouvir as palavras dele. Só tinha um problema. Elas tinham criado falsas expectativas. Achavam que, por Jesus estar entre elas, logo seriam fisicamente beneficiadas. Pensavam que, se Jesus fosse mesmo um profeta, ele faria muitos milagres ali, especialmente porque ele era daquela cidade. Quando Jesus disse que elas não teriam um tratamento especial, ficaram revoltadas. A multidão, que pouco antes o honrava, virou uma turba violenta, decidida a matá-lo.
Ele não passa de um impostor. Ele não é um profeta. Não tem como um carpinteiro ser um verdadeiro profeta de Deus. Esse Jesus é só um enganador, uma fraude. Tirem ele da sinagoga. Joguem ele do precipício. Como Jesus escapou daquela turba assassina em Nazaré? Foi um milagre? Ou foi simplesmente um truque? Afinal, ele era inteligente. Talvez alguém ainda questionasse se ele era um Messias. Ou duvidasse que ele era realmente o enviado de Deus. Na verdade, alimentar dúvidas na mente pode nos impedir de enxergar claramente a realidade que está bem à nossa frente. No meu caso, todo esse tempo, eu tive que lembrar a mim mesmo, vez após vez, que eu precisava meditar nas provas inegáveis que identificavam Jesus como Messias. Foi assim que eu fortaleci minha fé e aumentei a convicção sobre o que eu acredito. Que Deus, com certeza, fez de Jesus tanto o Senhor como o Cristo. Venha e veja você mesmo mais algumas provas incontestáveis. Com licença. Ouvi dizer que Jesus, o Nazareno, está por aqui. Vocês o viram? Por que você quer encontrá-lo? Você também é uma discípula? Ou uma serva dele? Ouvi dizer que a multidão é tão grande que vai ser difícil você se aproximar de Jesus. Quanto mais falar com ele. Irmãs, que isso? Que falta de consideração. Por favor, desculpe a atitude delas. Como podemos ajudar? Vem, senta aqui. Obrigada. Eu preciso muito encontrar o Senhor Jesus. Não sei se eu chamaria ele de Senhor. O que eu posso dizer é que eu não vi nada sobre Jesus estar por aqui. Você é parente dele? Não, mas fiquei sabendo que ele cura os doentes. Eu estou muito doente. Já faz uns 12 anos que eu sofro com fluxo de sangue. E eu não encontrei cura em lugar nenhum. Eu já gastei tudo que eu tinha. Sofri muito na mão de tantos médicos com essa doença terrível. Vocês não fazem ideia. E depois de tudo isso, eu melhorei? Não. Eu só fiquei pior. Foi quando eu ouvi falar de Jesus e de todos os milagres que ele realizou. Acredito no poder que ele tem. É claro que foi Deus que o enviou. Ele pode me curar. Se eu tocar na sua roupa, mesmo que seja apenas na pontinha dela, vou ficar boa. Senão, eu sei que eu vou morrer. Instrutor, eu imploro. Minha filhinha está muito doente. Por favor, vem e coloque as mãos sobre ela para que ela fique boa. Por favor, venha até minha casa. Jesus, ele é Jairo, um dos presidentes da sinagoga. Ele quer muito a sua ajuda. Jairo, onde ela está? Me leve até ela. Ela é uma menina linda, minha única filha. Ela só tem 12 anos e está morrendo. Vem, por favor, depressa. Sim, eu vou com você. Me mostre onde ela está.
Quem tocou na minha roupa? Quem me tocou? Não fui eu, senhor. Pedro? Tiago? Foram vocês? Não, senhor. Jesus, tem muita gente aqui e o senhor quer saber quem te tocou? Alguém me tocou, porque poder saiu de mim. Mulher, você tocou no senhor? Por favor, me perdoe, senhor. Fui eu que fiz isso. Eu apenas toquei na borda da sua roupa. Não tenha medo. Você não fez nada errado. Mas diga, por que tocou na minha roupa? Meu senhor, já faz uns 12 anos que eu estou doente. Já procurei muitos médicos. Gastei tudo que eu tinha tentando encontrar uma cura. Mas de nada adiantou. Eu só piorei. Ouvi falar do Senhor e tenho muita fé. Eu sabia que se eu apenas tocasse na sua roupa, só na pontinha dela, eu seria curada. Me perdoe, eu só queria ficar boa. Está tudo bem, filha. A sua fé te fez ficar boa. Vá em paz. Você está livre da sua doença. Jairo, sua filha está morta. Não incomode mais o instrutor. Vou te levar para sua casa. Jairo, sinto muito por sua filhinha. Mas não tenha medo. Apenas tenha fé e ela será salva. Vamos até ela. Não chorem, porque ela não morreu, só está dormindo. Por favor, afastem-se da casa. Jairo, ninguém deve entrar. Vocês dois, venham comigo. Pedro, João, Tiago, por favor, venham. Mas Jesus, ela já morreu. Vocês, por favor, esperem lá fora. Minha filha, eu te digo, levante-se. Instrutor, eu sempre vou ser grato. Minha única filha está viva. Obrigado. Muito obrigado. Jairo, por favor, eu insisto que mantenha isso em segredo. Não conte a ninguém que a menina estava morta e que foi ressuscitada. Tragam algo para comer. A menina está com fome.
Ei, tem uma novidade. Ah, é? Conta, o que foi? Vai ter um bebê? Não vão acreditar. É sobre o que aconteceu na semana passada. O que aconteceu na casa de Jairo? É, e também o que aconteceu com aquela mulher. Ah, não vai me dizer que aqueles milagres foram reais. Pra mim, aquilo tudo não passou de um truque. Vocês não acreditam em nada mesmo, não é? Eu acredito tanto naqueles milagres que, ontem à noite, eu e meu marido decidimos seguir Jesus, ser seus discípulos. Eu não acredito! Você é inteligente demais pra entrar naquela seita. E por que você tem tanta certeza de que foram mesmo milagres? Pense um pouco. Como você sabe que aquela mulher estava realmente doente? Isso foi o que ela disse. Quem garante que ela foi mesmo curada? E mesmo que tenha sido, será que foi mesmo um milagre? Para mim, aquela mulher parecia estar falando a verdade. Eu acredito nela. E quanto à filha de Jairo, ela estava morta. Morta! Mas Jesus fez ela voltar a viver. Eu estava esperando você falar isso, lembra? Eu estava lá. Eu vi quando Jesus expulsou todo mundo da casa. Só ficou ele, 3 amigos e os pais. E só. Ninguém sabe o que aconteceu lá dentro. Exatamente. E a menina estava viva pouco antes de Jesus chegar. Como saber se ela morreu mesmo? Isso. E o próprio Jesus disse que ela não estava morta. Eu mesma ouvi ele dizer, parem de chorar, pois ela não morreu, está dormindo. Dormindo. Então, ela estava morta ou dormindo? Vocês não têm fé. Pensa, amiga, lembra que no ano passado, aquele homem de Silo dizia ser um profeta? Diziam que ele fazia milagres. Até que um dia a verdade apareceu. E todo mundo soube que ele era um impostor. Eu acredito na mulher doente. E que ela foi curada por Jesus. Eu sei que a menina estava doente. Não sei por que alguém mentiria dizendo que ela estava morta. E lá estava ela. Vi com os meus próprios olhos. Ela estava viva, comendo e andando. Isso já é o bastante para mim. E para minha família. Nós vamos seguir a Jesus. Já tomamos nossa decisão sobre isso. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Você viu como as dúvidas podem enfraquecer a fé de alguém? Então, o que fazer se tivermos dúvidas? Deixar para lá? Não pensar nelas? Essas 2 mulheres não tinham fé. Sua visão era carnal, sempre procurando falhas na verdade. Mas havia uma que tinha visão espiritual. Ela viu provas suficientes e tomou uma decisão. Em vez de evitar ou ignorar as perguntas, ela parou para pensar no que já sabia. Ela prestou atenção a todas as evidências. E não só isso, ela quis saber e aprender mais, e fez isso por se tornar uma discípula de Cristo. É o que devemos fazer com as dúvidas, resolvê-las. Como eu sei que Jesus é o Messias? Preciso sempre relembrar os fatos que eu conheço. Eu me lembro daquele dia, há 40 anos, quando vi os anjos anunciarem o nascimento de Jesus. Eu me lembro de quando viajei para Belém e vi Maria e José. E bem na minha frente estava o bebê Jesus. E me lembro do relato de Jesus aos 12 anos, no templo. Eu medito nos milagres, nos grandes sinais que Jesus realizou, provando que era o Messias. E eu oro a Jeová para que eu lembre todas as profecias que se cumpriram em Jesus. Tenho absoluta certeza de que Deus fez dele Senhor e Cristo. Mas minha história não termina aqui. Quero contar sobre outros relatos da vida de Jesus que provam ainda mais que ele realmente é o Messias. Então, me acompanhe, porque eu tenho mais histórias fascinantes para você.
Paz, meus irmãos. Eu sou Benjamim. Já falamos sobre alguns milagres de Jesus, incluindo a ressurreição da filha de Jairo. Lembra-se? Agora vou continuar minha história do porquê eu tenho certeza de que Deus fez de Jesus Senhor e Cristo. Esta é a casa de Herodes Antipas, o governante romano da Galileia e da Pérea. Jesus realizou muitos milagres nesses territórios na época desse governador. Eu mesmo vi alguns desses grandes sinais. Lembre-se que esse Herodes é aquele que, mesmo com medo da reação do povo, matou João Batista. Algo que ele se arrependeu de ter feito. Então imagine sua reação ao saber de Jesus e dos milagres que ele estava realizando aqui, no território sob seu domínio. Não consigo me concentrar. Eu não aguento mais. Eubolo! Eubolo! Venha logo! Eu quero que você encontre Eubolo e traga já ele aqui. Como quiser, meu senhor. Quem é esse Jesus de Nazaré? E qual é o plano dele? Será que tem a ver com João Batista? Eu não devia ter matado ele. Antipas, mandou me chamar? Tudo bem? Eubolo, eu tive um sonho essa noite. Eu sonhei que esse Jesus de Nazaré apareceu. Daí, me levantou no ar. Depois me jogou no chão. E quando eu me ajoelhei, ele puxou uma espada grande, longa e pesada e cortou minha cabeça. O quê? Tenha calma, senhor. Venha. O que foi que aconteceu? Que sonho foi esse? Diga, Eubolo, o que você sabe desse Jesus de Nazaré? Meu querido marido, os servos disseram que você estava aflito nessa manhã. Eu trouxe os conselheiros. Como podemos ajudar? Que bom que você está aqui, Herodias. E obrigado por trazer meus conselheiros. Você chegou bem na hora. Eu estava perguntando a Eubolo sobre Jesus, esse judeu que está causando agitação no meu domínio. Antipas estava me contando de um sonho. Não se preocupe com o sonho. Só me diga quem é esse Jesus. Eu vi tanta coisa estranha. Essas coisas que ele faz. Todos esses boatos. Quem é Jesus? O que é que vocês sabem sobre ele? Bem, cada um diz uma coisa. Se perguntar aos fariseus, eles vão dizer que Jesus é um grande blasfemador e que ele engana multidões. Os escribas em Jerusalém dizem que seu poder vem dos demônios. Mas segundo as pessoas comuns, ele não é nada disso. Estão dizendo que ele é Elias e que foi ressuscitado. Outros até mesmo afirmam que Jesus é João Batista, aquele que o senhor... Nunca mais quero ouvir o nome daquele intrometido nessa casa. Como odeio aquele homem. Ele teve o que merecia. Ouvi dizer que Jesus é parente do homem que eu matei. Vocês acham que ele deseja vingança? Meu senhor, eu acho que não há motivo para ter medo desse homem. Ele não passa de um carpinteiro, e os discípulos dele são só pescadores e pessoas comuns. Eu sei que logo essa popularidade vai acabar. E as histórias de milagres que chegaram até mim? São reais? Eu sugiro que o senhor o chame aqui. Traga-o aqui e peça que faça um dos seus sinais. E daí o senhor verá se são mesmo reais. Essa é uma excelente ideia. E quando ele não conseguir fazer um milagre na sua presença, o Senhor vai ver que ele não é nada mais do que um simples homem, que tem a facilidade de atrair as pessoas a ele. Quem era esse homem, Jesus de Nazaré? Era o que Herodes queria saber. Ele estava perplexo e aflito.
As pessoas vinham a Jesus da Galiléia e Decápolis, Jerusalém e Judéia, até da Idumeia, ao sul, e das regiões costeiras de Tiro e Sidom, lá do norte. Ao saber de suas obras poderosas, multidões vinham até ele para ver por si mesmas. Havia muitas dúvidas e controvérsias de que Jesus era mesmo o Messias, o enviado de Deus. E Jesus sabia muito bem disso. Um dia, enquanto viajava para Cesareia de Filipe, ele falou sobre esse assunto com seus apóstolos. Jesus queria garantir que seus discípulos não tinham dúvida de que ele era mesmo o Messias, o Filho de Deus. Veja a seguir. Jesus, podemos descansar? Só alguns minutos? Claro. Vamos descansar um pouco. Chegaremos a Cesareia em pouco tempo. Como será que as pessoas vão nos receber? Elas vão nos receber bem. Estamos com o Messias. As pessoas devem falar muitas coisas sobre mim. Vamos falar um pouco sobre isso? Quem as pessoas dizem que eu sou? O que ouviram? Há muitas coisas. Vamos ver os outros primeiro? Bartolomeu, o que me diz? Meus parentes dizem que o senhor é Elias. Eles acham que Jeová trouxe o profeta de volta à vida. Judas, o que disseram a você? Perdão, senhor. O que disse? Judas, o que está fazendo? Vendo dinheiro? Isso é importante. Escute o que Jesus tem a dizer. Quem é você para mandar em mim? Sei o que estou fazendo. Senhor, só estou vendo se temos dinheiro para hospedagem. Precisamos de um lugar para dormir à noite. João tem razão, Judas. Preste atenção. Isso é muito importante. Mateus, o que os cobradores dizem? Bem, já me disseram que o senhor é Jeremias ou outro profeta antigo. Instrutor, de onde as pessoas tiram essas ideias? Por que acham que o senhor é alguém do passado? Nunca nenhum profeta foi ressuscitado. É que as escrituras falam sobre Elias vir antes do grande dia de Jeová. Talvez seja por isso, Tadeu, que muitos, sem entendimento, acham que Elias voltará a viver agora. Simão, quem dizem que eu sou? João Batista? Até Herodes Antipas, aquele que o senhor chamou de raposa, ele está com medo de que o senhor seja João Batista e tenha vindo para assombrá-lo. Elias, Jeremias, João Batista. E vocês? Quem acham que eu sou? O senhor é Cristo, filho do Deus vivente. Mas como vocês sabem? Como tem tanta certeza? Como sabemos, Senhor, nós vemos suas obras. E sua sabedoria. O senhor fala em nome de Jeová. Suas palavras são inspiradas. Os sacerdotes, os fariseus, saduceus, todos eles. Também veem os meus sinais e ouvem o que eu prego. Mesmo assim, não acreditam. Instrutor, com certeza, Deus o fez tanto Senhor como Cristo. Irmãos, há muitas profecias que provam que Jesus é o Salvador, o prometido Messias. Muito bem, Simão, filho de Jonas, porque você não soube isso por homens, mas por meu Pai nos céus. E eu digo mais, você é Pedro, e nesta rocha formarei a congregação, e a sepultura nunca, jamais me vencerá. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que você amarrar na terra terá sido amarrado nos céus, e tudo que você soltar na terra já terá sido solto nos céus. Deixem que Jeová revele minha identidade a todos os que merecem saber. Homens, irmãos, peço a vocês que não digam a ninguém que eu sou o Cristo. Não digam que eu sou o Filho de Deus, o Messias. Que Jeová revele isso àqueles que têm fé. Percebeu o que Jesus acabou de dizer aos apóstolos? Especialmente o que disse a Pedro? Jesus disse, muito bem, porque você não soube isso por homens, mas por meio de meu Pai nos céus. Por que Pedro reconheceu Jesus como Messias? Será que foi simplesmente por ter testemunhado muitos milagres? Foi por sua inteligência
Ou sabedoria? Não. Foi sua espiritualidade, sua amizade com Jeová, o ajudou a entender a verdade sobre Jesus. Então, foi pela ajuda de Jeová que ele entendeu. Uma pessoa pode ver muitos milagres, mas se ela não tiver uma mente espiritual, esses milagres não vão ter nenhum efeito sobre ela. Isso explica por que aqueles líderes religiosos perderam uma grande chance. Por outro lado, os que tiveram fé em Jesus presenciaram os maiores acontecimentos da história. Vou te contar um exemplo. Mãe! Olha, o cego está enxergando. Ele consegue ver. Fale baixo e pare de apontar. A menina está certa. Você é Jazão, o mendigo cego. Jazão? É você? Eu não posso acreditar. Jazão, o cego. Não pode ser o mendigo. É só alguém parecido com ele. Não, sou eu mesmo. Só que eu não tô mais cego. Estou enxergando pela primeira vez na vida. Então, conte como isso aconteceu. O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e me disse: vá a Siloé e lave-se. Aí eu fui, me lavei e comecei a ver. Como é que pode uma pessoa que nasceu cega, de repente ser curada? Isso é impossível. Me disseram que o homem cuspiu no chão. Daí ele se abaixou e fez lama com saliva e poeira. Então, eu senti alguma coisa nos meus olhos. Eu não tinha ideia do que era. Mas, quando eu lavei meus olhos, comecei a ver. Fora isso, eu não sei de nada. Você disse que o nome dele é Jesus. Onde ele está? Eu não sei. Com licença. Jazão, é isto? Sim, Rabi, filho de Elisur. Estou impressionado com sua história. Você poderia me acompanhar e contá-lo aos meus amigos? Eles são instrutores da lei, assim como eu. Eles estão ali no mercado. Eu sei exatamente onde é. Eu chego lá de olhos fechados. Jazão, vem comigo. Irmãos. Que isso? Está popular entre a multidão, hein? Irmãos, vocês precisam ouvir a história dele. É bem interessante. Jazão, diz, quem é você e o que aconteceu? Sou Jazão, filho de Elisur. Já devem ter me visto, sempre sentado na rua, pedindo dinheiro às pessoas. Um momento. Você é aquele mendigo cego que ficava na rua? Como isso é possível? Bem, vou explicar. Eu nasci cego. Mas ontem, Jesus de Nazaré colocou um pouco de lama nos meus olhos e daí eu comecei a ver. Você disse ontem? Ontem foi dia de sábado. Esse Jesus de Nazaré é um pecador. Ele não pode ser um homem de Deus porque ele não guarda o sábado. Como um homem que é pecador pode fazer milagres desse tipo? Vejam vocês mesmos. Este homem nasceu cego. Ele não ficou doente e então melhorou. Ele não ficou cego por causa de um acidente ou por uma doença. Ele nasceu cego. Todo mundo aqui sabe disso. Nós sempre o víamos, bem na nossa frente, mendigando. É óbvio. Esse Jesus é um homem de Deus. Calma, calma. Não precisamos discutir sobre esse assunto. Jazão, o que você tem a dizer, já que foram seus olhos que ele abriu?
Eu acredito que esse Jesus é um profeta. E como sabemos que ele nasceu cego mesmo? Olha, os pais dele estão ali. Vamos perguntar para eles. Isso. Vocês parecem judeus respeitáveis. Nos ajudem a resolver esse assunto. Se é verdade que o filho de vocês realmente nasceu cego, como é que agora ele enxerga? Rabi, eu garanto ao senhor, sou um homem temente a Deus e sigo a lei de Moisés. Seja franco, por que você está hesitante? Bem, estão dizendo que qualquer pessoa que reconhecer a Jesus como um homem de Deus, com certeza será expulso da sinagoga. Fale, homem. Não se preocupe em ser expulso. Ele realmente é nosso filho, e ele nasceu mesmo cego. Mas como agora ele está enxergando e quem o curou, não temos como responder. Nós não sabemos. Perguntem a ele. Ele é maior de idade, pode falar por si mesmo. Tudo bem. Jazão, você não é mais cego. E isso é muito bom. Mas dê glória a Deus, não a esse Jesus. Sabemos que ele é pecador. Se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Mas o que é que Jesus fez com você? Como ele abriu seus olhos? Como assim? Eu já disse. O que mais querem saber? Estão querendo se tornar discípulos dele também? Você é discípulo daquele homem. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que foi com ele que Deus falou. Mas esse homem, nós nem sabemos de onde ele veio. Isso me surpreende. Vocês dizem que não sabem de onde ele veio. Mas ele fez um milagre. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, ele ouve a pessoa. Até hoje, nunca se ouviu falar de alguém que curou um cego de nascença. Se não fosse enviado por Deus, não teria esse poder. Você nasceu totalmente em pecado. Quem é você para querer nos ensinar? Eu quero que você suma da nossa frente. Tirem ele daqui! Jazão, você está bem? Os fariseus foram duros comigo, mas não posso reclamar. Agora eu enxergo, nem sei como te agradecer. Jazão, você tem fé no Filho do Homem? Mas quem é ele, senhor? Para que eu possa ter fé nele? Você já o viu. Na verdade, é com ele que você está falando. Pois eu tenho fé nele, senhor. Esse foi um milagre incrível. O homem tinha nascido cego. Ninguém podia negar isso. E Deus deu a Jesus o poder para curá-lo, fazê-lo enxergar. Mas como os fariseus reagiram? Eles poderiam ter se impressionado com essa demonstração do poder de Deus. Mas não, eles consideravam Jesus um pecador e ficaram indignados por ele ter feito um milagre no sábado. Eles não tinham fé. Ficaram cegos por causa do orgulho e ciúme. Por outro lado, os humildes, com sede da verdade, viram esse milagre e acreditaram em Jesus. Lembrar isso também fortalece minha fé. Mas um milagre me impressionou mais. Acho que, de todos os milagres de Jesus, esse foi o maior. Vou contar agora. Jesus, Jesus. Marta, eu soube do que aconteceu. Eu sinto muito. Disseram que o senhor estava vindo, eu não pude esperar. Marta, sinto muito por você.
Que Jeová te console nessa hora. Marta, nós estamos muito tristes pela morte de seu irmão e nosso amigo Lázaro. Obrigada, Felipe. E a todos vocês. Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. Mas, mesmo nessa hora, sei que o que pedir a Deus, Ele dará ao Senhor. Lázaro vai se levantar. Ele vai voltar a viver. Eu sei que ele vai se levantar. Eu sei que haverá uma ressurreição no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem exercer fé em mim, mesmo que morra, vai voltar a viver. Você acredita? Sim, Senhor. Eu acredito que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que tinha de vir ao mundo. Marta, minha irmã, meu Pai no céu vai abençoar a sua fé. Onde está Maria? Vou buscá-la. Senhor, aqui está ela. Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Onde ele está? Por aqui, Senhor. Lázaro estava morto havia 4 dias. Seu corpo tinha sido preparado de acordo com os costumes judeus. Não foi embalsamado como os egípcios eram. Assim, seu corpo já estava se decompondo. Mas Marta e Maria sabiam que Jesus tinha poder. Elas não tinham nenhuma dúvida de que ele era o Messias. Então elas levaram Jesus até a sepultura de Lázaro. Uma grande pedra fechava a entrada da caverna. Silêncio, por favor. Vamos prestar atenção ao que o Senhor Jesus vai dizer. Retirem aquela pedra. Senhor, ele já deve estar cheirando mal. Já faz 4 dias. Lembra que eu disse que, se acreditasse, veria a glória de Deus? Pai, eu te agradeço por me ouvir. Eu sei que sempre me ouve, mas falei por causa da multidão aqui em volta, para que acreditem que o Senhor me enviou. Lázaro, vem para fora! Ajudem ele. A ressurreição de Lázaro provou claramente que Jesus era mesmo o Filho de Deus. Diferente de outras situações, Lázaro estava morto havia 4 dias. Todos sabiam disso.
Por causa desse impressionante milagre, muitos acreditaram em Jesus. Mas nem todo mundo reagiu de maneira positiva. Na verdade, a ressurreição de Lázaro iniciou uma série de eventos que causou a morte do próprio Jesus. Quando Caifás, o sumo sacerdote, ouviu sobre Lázaro, começou a fazer planos contra Jesus para matá-lo. Ele queria matar Jesus e também Lázaro. É claro que Jesus sabia que tinha que morrer e que, no tempo determinado, Jesus seria morto por seus inimigos, pessoas que se recusariam a aceitá-lo como o Messias. Mas, ironicamente, a morte de Jesus resultou exatamente no contrário. No dia que Jesus morreu, Jeová mostrou ainda mais provas de que Jesus era o Messias. Primeiro, enquanto Jesus agonizava na estaca, ao meio-dia, os céus ficaram negros de uma hora para outra, por 3 horas. As pessoas ficaram impressionadas. Ficou óbvio que esse era um sinal do céu. Daí, Jesus disse suas palavras finais: Pai, às tuas mãos confio o meu espírito. Nesse exato momento, houve um enorme terremoto que partiu grandes rochas. O terremoto foi tão forte que os túmulos fora de Jerusalém se abriram e os corpos saíram. No templo, a enorme e pesada cortina que dividia o Santo do Santíssimo foi milagrosamente rasgada ao meio, de cima a baixo. E tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Foi pelo poder de Jeová. E o espanto tomou conta de todos. O oficial do exército, que devia executar Jesus, por fim entendeu quem Jesus realmente era. Depois de ver isso, ele olhou para Jesus na estaca e exclamou: certamente este era o Filho de Deus. A morte de Jesus me deixou muito triste. Mas ver esses acontecimentos com meus próprios olhos fortaleceu muito a minha fé em Jesus. Daí, menos de 3 dias depois, eu vi Jesus vivo de novo. Jeová o tinha trazido de volta à vida. Daí, quando fui para Galiléia, eu o vi e ouvi sua sabedoria novamente. Eu estava entre uma multidão de 500 pessoas nesse dia. Então, antes de subir ao céu, Jesus reuniu perto do Monte das Oliveiras seus 11 apóstolos. Vamos ver os momentos finais de Jesus na terra e ouvir suas palavras. Não acredito que Judas não está mais conosco. Difícil acreditar que ele traiu o Senhor. Depois de tudo que ele viu, os milagres, e depois de ouvir tudo o que Jesus ensinou, todo dia com a gente. O que aconteceu? Temos mesmo que falar de Judas, o traidor? É verdade. Vamos mudar de assunto. Vocês sabem que, alguns dias antes da morte de Jesus, Tiago, eu, João e André, falamos com ele em particular e perguntamos quando seria o fim do sistema de coisas. Tiago, lembra o que ele disse? Lembro. Ele disse que não sabia. Ele disse, sobre o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho,
mas somente o Pai. E para ficarmos atentos, porque não sabemos o tempo designado. Exatamente. Mas, agora que ele foi ressuscitado e tem um corpo espiritual, e sem dúvida tem uma comunicação especial com seu pai, será que o pai já revelou ao seu filho o dia e a hora? Como vão, meus irmãos? É muito bom ver vocês juntos aqui comigo. Senhor, nós queremos saber, é agora que o Senhor vai devolver o reino a Israel? O Senhor já sabe o dia e a hora? Pedro, eu sei que você pensa muito sobre o dia e a hora. É a segunda vez que você pergunta. Todos vocês, prestem atenção. Vocês não precisam saber os tempos ou as épocas, pois isso pertence apenas ao Pai. Mas, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até a parte mais distante da terra. Pedro, que Deus o abençoe. Jeová esteja com você, André. Tadeu, que o Espírito de Deus te abençoe. Bartolomeu. Tiago. Mateus. Felipe. Simão. Tiago, filho de Alfeu. Que Jeová abençoe todos vocês. Tomé. João. Que Deus lhe dê seu espírito e o abençoe com muitos dias. Como eu sei que Jesus é o Messias? Como eu sei que os cristãos têm a verdade? Já respondi a essas perguntas no meu coração. E quanto a você? Seria bom que você também se perguntasse: como eu sei que as testemunhas de Jeová têm a verdade? Já respondeu a essa pergunta no seu coração? Com o tempo, as ansiedades podem embaçar nossa visão espiritual. Com o passar dos anos, podemos perder nosso zelo e nossa adoração se tornar mecânica. Eu deixei isso acontecer comigo. Então eu pedi a Jeová por mais fé e ele respondeu. Ele me ajudou a lembrar as profecias que eu vi se cumprirem e as grandes obras de Jesus aqui na terra. Eu não tinha por que duvidar. Tudo o que eu precisava era ficar alerta, desperto, abrir meus olhos e tirar tempo para considerar as evidências que eu tinha. Que Jeová também fortaleça a sua fé em Jesus, o nosso Rei, pois com certeza Deus fez dele tanto o Senhor como o Cristo.